Estamos em Romanos, capítulo 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. E eu quero convidar você mais uma vez a orar comigo antes de lermos a palavra de Deus. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua presença conosco, em nós, sobre nós. Mais uma vez consagramos ao Senhor este ambiente, este lugar, e também as nossas mentes e corações, suplicando o sopro do teu Espírito Santo para o nosso entendimento do Evangelho. Dá-nos também a revelação da tua palavra. Te pedimos, ó Pai, abre os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, e converte o nosso coração ao Senhor mais uma vez. Te pedimos assim para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Dez em cada 10 comentários bíblicos dessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos vão dizer para nós que o grande tema desta carta é a justificação pela fé. E a justificação pela fé traz para nós aquela imagem de um tribunal em que Deus é o juiz, o pecador é o réu, e então Deus, como juiz, justifica o réu e não imputa sobre o réu pecador a pena do seu pecado, porque Jesus leva sobre si, na cruz do Calvário, a pena do pecado de todos nós. 10 em cada 10 comentários vão chamar a nossa atenção e atrair os nossos olhos para este conceito de justificação pela fé. E a grande imagem desse conceito de justificação pela fé é um tribunal. Justificação é uma expressão de linguagem forense, judicial. Deus é um juiz, o réu é o pecador, e nós estamos então justificados, porque Jesus levou sobre si na cruz do Calvário a pena que nos era própria em razão do nosso pecado. Mas nós temos lido esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos com uma outra figura, com uma outra imagem. Nós temos lido esta carta de Paulo aos Romanos com outro princípio de interpretação, com uma outra chave hermenêutica. Nós estamos interpretando Romanos com uma outra imagem, a saber, estes dois paradigmas de humanidade, essas duas maneiras de ser gente, esses dois tipos de ser humano, Adão e Jesus Cristo ressurreto. Adão simbolizado na maçã, que é o símbolo cultural do pecado original, e Jesus Cristo simbolizado na cruz, que aponta, na verdade, para a totalidade da pessoa e da obra de Jesus. Nós estamos lendo a carta aos Romanos dizendo que há duas maneiras de ser gente, e que o grande trabalho de Deus conosco é nos levar de nossa condição em Adão a uma condição no Cristo ressurreto. As figuras que estamos usando é que Adão está para o Cristo ressurreto como um bonequinho de pano, uma bonequinha de pano está para um ser humano de verdade. Nós somos identificados com Adão, estamos em Adão. Nós somos seres humanos que não expressam na totalidade e em plenitude a imagem de Deus. Nós somos seres humanos em Adão, a respeito dos quais ainda não se pode dizer, este é o meu filho amado, porque isso é pronunciado a respeito de Jesus. E Jesus é o primeiro ser humano que em plenitude está em comunhão, em interação com Deus e em sujeição a Deus, de tal maneira que sobre ele sim, Jesus Cristo ressurreto,
ali está o Filho de Deus e sobre ele se pronuncia a palavra: esse é o meu filho. Isso nós lemos logo no início da carta aos Romanos, o capítulo 1, os versículos de 1 a 7. Que Jesus é declarado Filho de Deus, é identificado Filho de Deus pela sua ressurreição. Quando Jesus aparece, então os céus se espantam, porque finalmente um ser humano em plenitude está diante de todos. A carta aos Romanos é esse caminho de como vamos deixando a nossa condição em Adão para chegarmos à nossa condição em Jesus Cristo ressurreto. E este capítulo 4 que o apóstolo Paulo escreve de sua carta, ele tem uma intenção muito clara, que é mostrar para todos nós que não é a experiência religiosa, não é o esforço humano, não é algo que você pode fazer ou eu possa fazer, que fará de nós seres humanos em plenitude. O capítulo 4 de Paulo aos Romanos é uma expressão muito clara, em que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, para que você seja transformado de um boneco de pano em um ser humano de verdade, e para que você seja redimido de sua condição em Adão, e se torne um Cristo ressurreto, ou seja, um com o Cristo ressurreto, somente Deus pode interferir, e somente Deus pode realizar esse processo. E isso para nós é muito importante, porque religião para nós tem uma carga e uma conotação moral muito forte. Tanto é verdade que o conceito de justificação pela fé é por nós interpretado em categorias morais. Qual é o grande problema do ser humano? O grande problema do ser humano é moral, a saber, o pecado. E nós compreendemos a experiência religiosa como um processo de aperfeiçoamento moral. Como se nós pecássemos muito e à medida em que vamos dedicando toda a nossa energia, a nossa força, para que sejamos fiéis à nossa experiência religiosa, nós vamos então nos aperfeiçoando ou sendo aperfeiçoados de tal maneira que a gente vai pecando cada vez menos. É um processo de aperfeiçoamento e melhoria contínua, a qualidade total religiosa. Só que eu posso dar o meu testemunho, eu vivo dentro da experiência religiosa praticamente todos os anos da minha vida, que são pouquíssimos, mas são todos os anos da minha vida. Eu nasci, cresci dentro de igreja, sou pastor há quase 30 anos, e se experiência religiosa tem a ver com aperfeiçoamento moral, nós estamos numa dívida impagável. Porque aperfeiçoamento moral é uma coisa muito difícil da gente ver. Há transformação, mas o pecado é uma realidade que faz parte da gente. E o nosso grande problema não é pecado, o nosso grande problema não é moral, o nosso grande problema é a morte. Evidente que nós somos mortais porque nos afastamos de Deus, e esse é o conceito de pecado original. Mas o nosso problema é vencer a morte. O nosso grande inimigo é a morte, não é o pecado. Porque nós não estamos falando de bonequinhos de pano que têm caráter. Não estamos falando de bonequinhos ou bonequinhas de pano que têm integridade moral. Nós estamos falando de seres humanos de verdade, transformados, completamente transformados. Não é um ser humano melhorado, não é um ser humano aperfeiçoado, é um ser humano que passa a compartilhar da vida eterna de Deus. E é isso, inclusive, que nós celebramos num domingo como esse da ressurreição. O que é a ressurreição? É sairmos da morte para a vida, e uma vez em vida não morrermos nunca mais. É diferente da ressurreição de Lázaro. Lázaro, ele ressuscita ou é ressuscitado por Jesus, mas ele morre de novo. Não é isso que se promete para nós. A promessa de Deus para nós é a vitória sobre a morte. E o que Paulo está dizendo é que para vencermos a morte, ou conquistarmos a vitória sobre a morte, não há nada que possamos fazer, absolutamente nada que possamos fazer.
E é isso que eu estou entendendo como justificação pela fé. É a absoluta entrega a Deus. É o absoluto descansar da vida nas mãos de Deus. Justo não é aquele que é íntegro moralmente. E justo não é apenas aquele que não comete pecado. Muito menos justo não é aquele sobre quem Deus não imputa pecado. Justo é aquele que rendeu o seu eu a Deus. Porque o grande pecado de Adão é que ele se rebela contra Deus. Justo é dizer assim: eu sou o segundo, Deus é o primeiro. Adão diz: eu sou o primeiro, Deus é o segundo, se eu precisar dele. Justificação pela fé, ou tornar-se justo, é esse ato humano de entregar-se às mãos de Deus. De dizer: eu não sou nada sem Deus. Eu não vivo se Deus não me der vida. Eu não sobrevivo se Deus não me mantiver em vida e com vida. Eu não tenho consistência, substância, eu não tenho fundamentos em mim mesmo. A vida que eu tenho é derivada de Deus, e eu me entrego para Deus, eu me rendo a Deus, eu me submeto a Deus, eu glorifico a Deus, eu dou graças a Deus que me deu vida e que me chamou à vida, e eu descanso nos braços de Deus. E no capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dar um exemplo para nós de um homem que esclarece para nós o que é ser justificado pela fé. O grande exemplo que o apóstolo Paulo vai nos dar é Abraão, que nós inclusive compreendemos pela Bíblia Sagrada que é o pai da fé. E Paulo vai, no capítulo 4, versículo 3, citar Gênesis 15, versículo 6, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Tentando simplificar e correndo o risco de ser simplório, é como se Deus olhasse para a terra e dissesse: vamos ver quem é justo e quem não é. Em outras palavras, vamos ver quem descansou a vida em mim e quem tomou a vida que eu dei para si e fugiu de mim. Vamos ver quem se entrega para mim e vamos ver quem se rebela contra mim. E os olhos de Deus encontram Abraão como um homem que é justo. E o que faz de Abraão um justo? A fé. E nesse capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar, ou vai fazer 3 afirmações sobre essa fé, ou essa experiência de fé de Abraão, que mostram para nós a diferença entre esse caminho da religião e o caminho da fé. Aquilo que os judeus chamavam de justificação pela lei e aquilo que o Evangelho chama de justificação pela fé. E Paulo está dizendo: olha, o caminho não é religioso, o caminho é a fé. E ele faz 3 afirmações sobre a experiência de fé de Abraão. A primeira afirmação que o apóstolo Paulo faz a respeito da experiência de fé de Abraão é que Abraão creu sem religião. Abraão creu sem religião. Eu passo a ler para os senhores o capítulo 4, os versículos de 9 a 11, e como já lhes sugeri, eu leio na tradução da Bíblia A Mensagem,
feita por Eugene Peterson, e já recomendei aos senhores. Então eu leio Romanos 4, de 9 a 11. Palavras de Paulo apóstolo. Vocês pensam que essa bênção é dada apenas para aqueles que guardam nossas tradições religiosas e são circuncidados? Acham que a bênção pode ser dada a alguém que nunca ouviu falar das nossas tradições e que não foi criado em nossa forma de devoção para com Deus? Todos nós concordamos em que foi por aceitar o que Deus fez por Abraão, que ele, Abraão, foi declarado justo diante de Deus, não é? Agora pensem, essa declaração foi feita antes ou depois que ele, Abraão, fosse marcado pelo rito pactual da circuncisão? Sabemos que foi antes. Isso significa que ele, Abraão, se submeteu à circuncisão como evidência e confirmação do que Deus havia feito muito antes de torná-lo plenamente aceitável. Um ato de Deus que ele aceitou de todo o coração. Ora, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que Abraão creu em Deus antes de qualquer experiência religiosa. Que quando Abraão creu em Deus, sequer Abraão conhecia, sabia, fazia qualquer ideia de um sistema e de uma estrutura religiosa. Quando Abraão creu em Deus e Deus disse, aí está um justo. Não existia Moisés, não existia a lei, não existia o templo, não existiam os sacerdotes, não existia o Shabat, não existiam os sacrifícios. Não tinha estrutura religiosa nenhuma. E não tinha, inclusive, aquilo que marca a aliança de Deus com Israel, a circuncisão. Abraão foi declarado justo antes de ser circuncidado. Abraão foi declarado justo antes de um pacto ritual religioso, simbólico da relação que ele tem com Deus. Digamos assim, Deus olha para mim e diz assim, deixa eu ver se esse moço é justo ou injusto. Ah, é justo. Foi batizado na igreja batista. Entende isso? O que os judeus pensavam era isso. Que só pode se relacionar com Deus aquele que faz parte de sua tradição religiosa. É circuncidado? Não. Então não faz parte do povo da aliança. É batizado na igreja? Não. Tem a nossa tradição religiosa? Não. Conhece o Novo Testamento? Não. Já ouviu falar de Jesus? Não. Então você não tem nada a ver com Deus. Você é ímpio, você vai para o inferno. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, calma. Abraão creu antes da religião. Abraão creu. Abraão descansou a vida em Deus. E Abraão não fazia muita ideia quem era esse Deus. O que Abraão sabia é que existia um Deus. Mas ele não sabia direito o que esse Deus esperava dele. Não existia um lugar para Abraão buscar esse Deus. Não existia um ritual sagrado para Abraão buscar esse Deus. Não existia liturgia. Não existia uma declaração de fé, uma confissão doutrinária para Abraão subscrever. O que a palavra de Deus vai dizer é que Deus disse assim para Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E o Abraão então diz, ok, tudo bem. Disponha da minha vida como o Senhor quiser. Se o Senhor está falando isso, então eu me submeto. É isso que o Senhor quer de mim? Eu sou o segundo, o Senhor é o primeiro. O Senhor manda, eu obedeço. E Deus diz, aí está um que não é rebelde, não é um Adão. É alguém que se entrega a Deus em vez de se rebelar contra Deus. E isso é feito sem qualquer experiência religiosa, para fora de qualquer estrutura religiosa e de qualquer sistema religioso. Abraão está dizendo, olha, o Senhor quer fazer alguma coisa da minha vida, então faça.
O Senhor quer fazer de mim uma grande nação? Então eu vou dizer para o Senhor uma coisa. Minha mulher é estéril. E eu já estou já só se eu fizer um milagre. E Deus diz, é exatamente isso que eu vou fazer um milagre. Eu não estou dizendo para você, Abraão, esforce-se e torne-se pai de uma grande nação. Abraão, tome providências, multiplique-se, cresça, crie descendência. Deus não está dizendo, Abraão, faça isso ou aquilo. Deus está dizendo para Abraão, eu vou fazer de você uma grande, numerosa nação. E o Abraão simplesmente diz, então tá bom. Se o Senhor falou, está falado, pode fazer. O que me faz lembrar a experiência de Maria, quando o anjo vem a Maria e diz assim, olha, aquele que no teu ventre está gerado é da parte de Deus, é do Espírito Santo de Deus. E a Maria responde simplesmente, eu sou tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. O Senhor quer fazer, está fazendo, então eu descanso a vida nas tuas mãos. Não há uma vela que acender, não há um colar que pendurar, não há uma escada que subir de joelhos, não há uma música que se cantar, não há um lugar sagrado que se frequentar, não há um sacrifício que se fazer, é simplesmente dizer, sim Senhor, eu entrego a vida nas tuas mãos, cumpra em mim a tua vontade, ponto final. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala sobre a experiência de fé de Abraão, é que ele creu sem mérito. Creu sem mérito. E passo a ler o capítulo 4, o versículo 4 e também o versículo 5. A Bíblia é a mensagem. Se você dá duro e faz um trabalho, merece o pagamento. Ninguém pode dizer que o seu pagamento é um presente. Mas se você percebe que a tarefa está muito além da sua capacidade, algo que só Deus pode fazer, e confia que Ele o fará, volto a dizer, diz o apóstolo Paulo, algo que você jamais conseguiria fazer, não importa como e quanto trabalhe, essa confiança em Deus é o que deixa você numa situação aceitável diante de Deus. Por causa de Deus, pura graça. Essa é a graça. Deus diz assim para Abraão, vou fazer de você uma grande nação. E Abraão diz, é só mesmo se o Senhor fizer, porque eu não vou conseguir fazer. E Deus diz, eu vou fazer. Não é você, eu vou fazer. Não há mérito algum em Abraão. Tudo é de Deus. E por que não há mérito em Abraão? É porque aquilo que Deus quer fazer na vida de Abraão está muito acima da capacidade de Abraão realizar. Deus não está dizendo assim, Abraão, tenho para você uma tarefa, cumpra. O que Deus está dizendo é, Abraão, tenho para você um propósito e eu vou realizar o meu propósito na sua vida. Você vai se submeter a mim e vai se entregar a mim e vai descansar a sua vida nas minhas mãos. Abraão diz, sim Senhor. Falou, então vamos junto. Então Abraão não tem religião e Abraão não tem mérito algum. A terceira coisa que se diz é que Abraão não tem razão. Abraão creu sem religião, Abraão creu sem mérito e Abraão creu sem razão. E razão aqui eu estou usando no sentido de juízo. Ele creu e aquilo no que creu foi absolutamente absurdo. Não fazia o menor sentido. Não tinha nenhuma lógica. Esses três argumentos de Paulo servem para dizer para nós, olha, está vendo como tudo depende de Deus e nada depende de nós? Primeiro porque é absurdo
Segundo, porque é acima de nossa capacidade. E terceiro, porque não tem nenhum sistema que nos ensine a realizar aquilo que Deus quer realizar. E não há nada que nós possamos fazer, e nenhuma estrutura de rito, de dogma, de tabu moral, não há nada que a gente possa fazer para que isso se realize na nossa vida, só Deus. Passo a ler os versículos 17 em diante do capítulo 4. Chamamos Abraão de pai, não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele, Abraão, não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras? Que Deus diz a Abraão: farei de você pai de muitos povos. Abraão foi o primeiro chamado de pai e depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. Por que Abraão foi chamado justo? Porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. O quê? Levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. É como se Abraão dissesse assim: o que o Senhor vai fazer de mim uma grande nação? O Abraão olha para si mesmo, olha para a esposa dele e fala: não vai dar. Não vai dar certo isso. Isso é absurdo. Isso não faz o menor sentido. Mas diz a palavra de Deus que Abraão creu, na verdade, ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. Não havia esperança, mas Abraão creu. Não havia motivo algum para que ele cresce. Não havia evidência nenhuma que apontasse para a razoabilidade da sua crença, mas ele creu. Esperou contra a esperança. Não havia esperança, mas ele creu. Decidido a viver, não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas com base no que Deus disse que faria por ele. Assim Abraão foi feito pai de uma multidão de povos, e o próprio Deus declarou: você terá uma grande família, Abraão. Então o que é que o Paulo está dizendo para nós? Deus tem um propósito na sua vida e na minha vida. Qual é o propósito de Deus? É fazer de nós seres humanos semelhantes a Jesus Cristo, ressurreto. Esse é o grande propósito, se é que não é o único. Ou se não é o único propósito de Deus. Folheie as páginas da sua Bíblia para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Primeiro verso que você sabe decorado, sabe de cor. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ah, então Deus tem um propósito. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que se entregaram a Deus e disseram: cumpra-se em mim, Senhor, o teu propósito. E que propósito é esse? Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, destinou antecipadamente, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse é o propósito de Deus. Aí nós olhamos para Deus e dizemos o quê? Sim, Senhor. Pode cumprir o seu propósito na nossa vida. Nós nos entregamos em tuas mãos. E convenhamos, a gente se olha no espelho e fala assim: Deus um dia vai fazer de mim igualzinho a Jesus. Ah, não vai dar certo, esse projeto não. Isso somente Deus. Deus vai me levantar da morte. Ah, isso não é razoável. E Paulo está dizendo: bom, essa era a situação de Abraão. E é também a sua situação e a minha situação, porque o Paulo termina esse capítulo 4 de maneira extraordinária.
Ele diz assim no versículo 23, olha, essas palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, Abraão, mas também para nós. Nós quem? Nós que cremos em Deus, que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Nós que cremos que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Nós que cremos que Deus é capaz de trazer da morte para a vida. Nós. O que o Paulo está dizendo é que nós aqui estamos na mesma situação de Abraão. O que nós cremos é algo que está muito além da nossa capacidade de realizar. O que nós cremos é algo que não há sistema algum, truque algum, magia humana nenhuma que possa realizar por nós. E o que nós cremos não confere mérito absolutamente nenhum a nós. E o que nós cremos não é razoável. Não é razoável. Karl Barth falou que a fé veio para torcer o pescoço da razão. A fé torce o pescoço da razão. Abraão, isso que você está dizendo não é razoável. Então eu deixo a razão de lado e creio. Porque convenhamos, a ressurreição que nós esperamos, ela não é mesmo razoável. Como vai ser a nossa ressurreição? A gente vai ter corpo? Por exemplo, Jesus tem corpo. Agora, Jesus está num corpo. Aquele corpo que o Tomé foi lá tocar. Aquele corpo que comeu peixe na praia, ressurreto. Jesus foi para o céu. Em corpo. No corpo ressurreto. Ele está no corpo ainda. Aonde? E na nossa ressurreição, nós vamos ressuscitar com o corpo. Mas o corpo vai ser de que idade nossa, assim? Dos 59 ou dos 19? Você vai ressuscitar assim com aquela carinha dos 18? Entendeu? Como é esse corpo? Porque essa é a promessa que nos reúne aqui, por exemplo, num domingo como esse, que o apóstolo Paulo descreve nessa carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, ele diz assim: irmãos, o que eu lhes digo é um mistério. E quando na Bíblia Sagrada o camarada diz assim, que ele está escrevendo um mistério, ele está dizendo mais ou menos assim, ó, não adianta perguntar que eu só sei dizer isso aqui que eu vou dizer agora. É mistério. Então é mistério, irmão. Então, ó, isso que o apóstolo Paulo nos diz e que eu lhes digo é um mistério. Nem todos dormiremos, isto é, nem todos nós morreremos, mas todos nós seremos transformados. O apóstolo Paulo, coitadinho, já morreu, mas nós ainda não morremos. Pode ser que sejamos transformados antes de morrermos. Quando Paulo escreve a segunda carta, ele diz assim, que esse corpo aqui, ele vai ter que passar pela morte. Aí ele diz assim, que é como se você entrasse numa cabine, ficasse nu, pelado, e se vestisse com uma outra roupa para a eternidade. E que esse breve instante de você entrar na cabine e ficar pelado, o Paulo diz, eu não queria passar por isso. Eu queria, assim, trocar de roupa já sem ficar pelado. É isso que ele está falando aqui. Eu espero ser transformado sem ter que passar pela morte. Mas ele passou. Ele diz, nem todos dormiremos, 1 aos Coríntios 15, 51, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade.
Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória de Jesus Cristo, nosso Senhor. E então cantaremos: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Porque o aguilhão da morte, o poder de ferir da morte, é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. É isso aqui que nós estamos esperando, que o nosso corpo mortal se revista de imortalidade, que o nosso corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E não há nada em nenhuma religião do planeta, nem no judaísmo, nem no islamismo, nem no cristianismo, que a gente possa obedecer e que resulte nisso. É só Deus que pode fazer isso. Isso está muito além da nossa capacidade, portanto não temos mérito algum. E convenhamos, não é razoável. Mas aí a gente tem a experiência da fé. A gente crê nesse absurdo. Essa é a nossa esperança. Essa aqui é a nossa esperança. É por isso que nós nos lançamos em Deus, nos arremessamos a Deus e aguardamos chegar esse dia. Ontem eu estava praticando esse hobby diário, que às vezes é divino, às vezes é maldito, de tuitar. Estava tuitando e verificando minha timeline e tal, e aí o assunto era Páscoa, era ressurreição e tal, e aí eu vi os twitters assim: a ressurreição não significa apenas vida depois da morte, mas a vitória dos oprimidos, dos injustiçados e dos fracos contra os impérios poderosos da maldade, contra os políticos escabrosos e corruptos e contra os poderes, não sei o que lá, econômicos, que promovem injustiça na terra e tal. Amém. É verdade. É verdade. Jesus foi vítima de um sistema político, econômico, religioso, foi. Agora, dizer a ressurreição não é apenas vida depois da morte, apenas? Apenas? A ressurreição é vida depois da morte. Essa é a nossa esperança. Se a ressurreição não é isso, o cristianismo é uma ideologia. O evangelho é uma filosofia. A nossa esperança não é transformar o mundo numa sociedade justa, igualitária, sem pobreza. A nossa esperança é vencer a morte, é a ressurreição. Essa é a nossa esperança. E é isso que nós celebramos hoje, que Jesus do céu veio à terra, da terra foi à cruz, da cruz foi ao túmulo, e do túmulo ressuscitou para todo sempre, reinará para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Essa é a nossa esperança. Porque diz o apóstolo Paulo: se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Mas se Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados com Ele. E só Deus pode fazer isso. E nós dizemos assim: Senhor, segura minha mão e me leva para a vida, me arranca da morte. E aí Jesus diz aqui: então me dá aqui a tua mão que eu seguro. E quando meu Pai me levantar da morte para a vida, eu levo você junto e nós viveremos juntos para toda a eternidade. Essa é a nossa esperança cristã. E o que nós dizemos que é o Evangelho, é o poder de Deus para a ressurreição de todo aquele que crê. O Evangelho é esse poder que está à nossa disposição hoje e já. E esse Evangelho é o poder da vida que já atua em nós. E nós não somos totalmente Adão. A vida já opera em nós. O poder da ressurreição já opera em nós.
Por isso é que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, o versículo 10, ele diz assim: tenho 3 grandes ambições, 3 grandes desejos na minha vida. Primeiro, conhecer a Cristo. Segundo, participar dos sofrimentos de Cristo. Terceiro, experimentar o poder da ressurreição. Essa é a nossa esperança, e é isso que nós celebramos hoje. Portanto, eu convido você que tem essa esperança, você que é uma pessoa de fé, e que diz assim: Deus, o Senhor quer me levantar da morte para a vida, então eu te dou a minha mão, segura na minha mão e me arranca da morte, e me faz participante da ressurreição e do poder da ressurreição que há em Jesus Cristo, o nosso Senhor, ressurreição de quem celebramos hoje. Então eu convido você a participar dessa mesa. Aqui nessa mesa, nós celebramos a morte da morte. Há um teólogo do passado que diz que a morte morreu na morte de Cristo. Então nós celebramos aqui a morte da morte. Nós hoje, quando levantarmos esse cálice, quando repartirmos esse pão, nós vamos olhar na cara da morte, fazer uma cara de ressurreição e falar para ela: perdeu, 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 morte, você morreu. A palavra final é vida, a palavra final é ressurreição. E nós estamos aqui celebrando a morte da morte na morte de Cristo. O túmulo vazio no domingo da ressurreição e a nossa esperança de ressurreição. Aleluia, amém. Participe da mesa. Se você vai servir, venha rápido aqui para frente para celebrarmos a morte da morte e a esperança da ressurreição.